Nos vídeos que eu fiz da primeira e da segunda temporadas de Heartstopper, eu já exaltei muitas das qualidades da série. Eu acho que as principais continuam sendo a maneira alegre e esperançosa com que ela encara os romances da adolescência, especialmente os romances LGBTQIA+, que quase sempre são retratados como fonte de problemas e não de satisfação, de enlevo. E a segunda qualidade muito importante de Heartstopper é que ela faz isso sem se esquivar de falar dos problemas da adolescência. Problemas que são comuns a todos os adolescentes, garotos e garotas de qualquer orientação sexual, mas que podem ficar mais pesados quando o adolescente é queer. Tem problemas adicionais com que ele ou ela tem que se ver. Agora, nessa terceira temporada, que já está inteira na Netflix, todos os 8 episódios dela, eu acho que é a ocasião certa para ressaltar uma outra qualidade de Heartstopper. A maneira como ela se recusa a fazer qualquer coisa que tenha a mínima semelhança que for com autoajuda ou conselho de graça e como ela sabe orientar o público dela. Eu acho que não necessariamente, aliás, eu acho que muito raramente, mensagens construtivas desse tipo ou orientações, diretrizes cabem em uma obra de ficção. Eu acho que esse não é o papel da arte. Mas Heartstopper é diferente porque desde o início, desde que a Alice Oseman criou os webtoons, fez a partir deles uma graphic novel e a partir daí fez a série da qual ela continua sendo roteirista principal e quase sempre única, esse papel foi atribuído a ela, foi encaixado nela pelo próprio público dela. É um público que muitas vezes não conta com aceitação familiar ou de amizades, um público que não raro sofre bullying, que não raramente também desenvolve coisas como transtornos alimentares, é o caso do Charlie, o protagonista interpretado pelo Joe Locke, em função de toda essa pressão. Ou pode desenvolver outros tipos de transtorno, ansiedade, depressão, ou pode simplesmente está perdido, não está com nenhum problema que necessite de ajuda profissional, mas está se sentindo sem rumo. Uma coisa que Heartstopper destaca acima de todas as outras sempre é a importância das amizades. É como é necessário tentar fazer amigos, cultivar essas amizades, porque elas são a rede de segurança primeira de qualquer adolescente, aliás, de qualquer pessoa em qualquer idade. E isso, claro, ganha uma importância maior ainda naquelas ocasiões em que o relacionamento com os pais não está no melhor dele. Aqui um problema que já vinha se desenhando na segunda temporada, o fato de que o Nick, o namorado do Charlie, que é interpretado pelo Kit Connor, percebeu que tem algo de errado na maneira como o Charlie se alimenta. Isso aqui vai ser desenvolvido nessa terceira temporada. O Kit está realmente preocupado e não sabe como abordar essa questão com o Charlie. A irmã do Charlie, que é uma coisa de pessoa, que irmã importante na vida de alguém. Ela também está muito preocupada e está sentindo que o Charlie está muito refratário a qualquer discussão. E o Charlie está num momento em que não se entende de maneira nenhuma, nem com o pai e principalmente não com a mãe. O que Heartstopper tem a dizer sobre isso? Tem a dizer que, por mais que as amizades sejam essenciais, por mais que um namorado atencioso como o Nick tenha que mostrar que ele está lá do lado do Charlie, tem problemas que são um pouco mais complicados, ou às vezes bastante mais complicados, do que pessoas bem intencionadas, pessoas que amam as outras, são capazes de resolver. O Nick vai passar férias com uma tia dele, interpretada pela Hayley Atwell, uma atriz encantadora, e ela dá esse conselho para ele, diz, olha, você tem sempre que estar do lado dele, mas talvez seja o caso de encorajá-lo a procurar ajuda profissional, porque isso está muito acima das suas capacidades. Então, eu prezo muito essa responsabilidade que Heartstopper sempre demonstra para com o público dela. Sim, o Charlie vai ter que procurar ajuda profissional e ele vai ter que encarar uma medida
bastante drástica para tentar recuperar, reconstruir um pouco que seja da relação dele com a comida, tornar essa relação um pouco mais saudável, pelo menos, entrar num caminho melhor do que esse caminho em que ele está, que vai levar a coisas muito sérias. Eu mencionei que a Hayley Atwell faz essa tia que é tão encantadora quanto a própria atriz, e a gente tem outra participação importante nessa temporada, que é do Eddie Marsan, como o terapeuta do Charlie. A gente já teve uma participação da Olivia Colman no papel da mãe do Nick. E eu acho que esses atores todos, muito conhecidos, muito tarimbados, vêm fazer esses pequenos papéis adultos justamente para dar o aval deles para uma série como Heartstopper. Eu acho que é uma maneira de apoiar um projeto que, para além de ser uma graça como ficção, de ser uma série fofa, criativa, bem bolada, cheia de encanto, para mostrar que sim, ela tem algo que é importante que deve ser ouvido pelo público dela. Eu já disse em outra ocasião que Heartstopper é a anti-Euphoria. É exatamente o oposto. E a gente vê isso em outro tema que vai estar aqui em relevo nesta terceira temporada, que é o tema de começar uma vida sexual. O Charlie e o Nick já estão namorando há bastante tempo, ainda não tomaram nenhuma atitude a esse respeito. E o Tal e a Ellie, que estão completamente apaixonados, também estão pensando nisso, mas tem uma certa relutância, principalmente por causa da Elle, que é uma garota trans e que, na hora em que ela começa a ter um pouco mais de intimidade física com o Tal, sente todas as inseguranças dela, todas as dúvidas dela virem à tona. E o que a Alice Oseman e Heartstopper sugerem é exatamente isso. Muita calma nessa hora. Ninguém deve fazer nada para que não se sinta preparado, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser de comum acordo, todo mundo tem que estar se sentindo bem. E tem uma terceira questão que também ganha muita relevância agora na série, justamente aqui falando da Elle. A Elle está muito apaixonada pelo Tal, mas ela quer investir na carreira de artista dela, ela quer ter experiências nesse sentido. E ela está pensando em fazer um curso, em continuar os estudos dela, não na Inglaterra, mas talvez na França. Isso, lógico, vai significar uma separação. Da mesma maneira, o Nick, que é 1 ano mais velho que o Charlie, está agora na hora de escolher a universidade. E tudo nele diz o seguinte: olha, tem que ficar perto do Charlie. O Charlie precisa de você. Então, ele vai olhar uma faculdade ali perto da onde ele mora. Mas, numa viagem com a Darcy e com a Tara, ele percebe que ele está completamente fisgado por uma outra universidade que fica a 4 horas e meia de trem do lugar em que ele mora. Muito sensatamente, Heartstopper se recusa a dizer é certo ou é errado. O que a série diz é pense muito bem. Uma coisa que aos poucos a gente vai aprendendo é que a gente não deve fazer sacrifícios pelos quais a gente talvez venha a cobrar a pessoa que não pediu esse sacrifício no futuro. E também porque, como a série sempre faz questão de lembrar com muito juízo, essa é uma fase da vida em que tudo está mudando. Não necessariamente tudo vai durar para sempre. E isso não é triste, é parte da vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.